A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, concluiu as investigações da morte de uma reeducanda trans de 37 anos após sofrer agressões dentro da penitenciária Agamenon em Várzea Grande. O crime aconteceu na semana passada, nós trouxemos e as imagens estão aqui dos caras até mexendo, nas câmeras de monitoramento de segurança que tem dentro do presídio do Agamenon. Eu estou ao vivo agora com o delegado Dr. Marlon Luz, que vai conversar com a gente. Muito obrigado, doutor, por atender a produção aqui do Cadeia Neles, da TV Vila Real. E eu queria perguntar para o senhor, 3 detentos foram indiciados pelo crime. É isso mesmo, doutor? São 3 detentos? Bom dia, Renê Marcelo. Tudo bem? Tudo bem. Satisfação estar aqui para prestar conta para a sociedade do trabalho que a gente realiza por meio do Cadeia Neles, tá? Então, no dia 22 do mês de julho, aconteceu inicialmente uma tentativa de homicídio dentro do presídio Agamenon. A DHPP foi acionada para fazer o atendimento de local de crime e lá, após as análises iniciais, a gente conseguiu perceber que havia uma ação coordenada entre alguns presos que resultou na vitimização da vítima, o nome social que ela utilizava. 3 dias depois, a Gabriela foi a óbito, então a DHPP passou a tratar esse caso como um homicídio consumado, em razão dos investigados estarem presos. Nós tínhamos 8 dias a partir daquilo ali para concluir o inquérito, e a gente conseguiu finalizar as investigações atribuindo a responsabilização do crime a 3 dos detentos pela prática do homicídio qualificado, em razão da dificuldade de defesa da vítima praticada dentro da cela. Então, no contexto, a gente conseguiu perceber que a ação coordenada trazia o comportamento individual de cada um dos presos, Cada um tinha uma função naquele corredor para que o crime pudesse ser concretizado. 2 deles eram responsáveis por tirar o foco das câmeras para não captar a ação dos demais, e os outros ficaram responsáveis por ingressar na sala da vítima, na cela da vítima, e praticar o crime. A investigação é muito difícil, Renê, a gente produzir provas por meio testemunhal dentro do presídio. Mas a equipe da DHPP, ela se debruçou nos detalhes das imagens, sobretudo nos detalhes das roupas das pessoas naquele corredor, e a gente conseguiu constatar que um deles foi identificado por meio da utilização das roupas e que, após a prática do crime, ele tentou queimar essas roupas dentro do próprio presídio, para desvencilhar, na verdade, a sua identificação. Então, no final da apuração, a DHPP acabou indiciando 3 pessoas, só para deixar claro, 2 dessas pessoas foram as que abaixaram as câmeras, e outra dela, a terceira pessoa, foi uma das que entrou na cela da vítima e praticou o crime. Agora, doutor, a motivação, Claro que vocês se debruçam, fazem esse belo trabalho, são detalhes minuciosos, como você disse aí. Nós vamos buscar, a roupa, os detalhes, os pormenores, mas qual a motivação? Todo mundo diz, na linguagem aí da criminalidade, que seria porque a Gabriela, a detenta transexual, era X9. Era isso mesmo? Sim, Renê. De início, aportou aqui na DHPP a informação que poderia ser em razão da sua condição de trans, aquela contextualização de uma transfobia. A Polícia Civil se preocupa com a motivação, até porque, para a qualificação ao crime, a gente precisa esclarecer a razão da necessidade da prática daquele fato. E a gente, após a apuração, conseguiu constatar
né, não por um elemento, mas por diversos elementos, que as pessoas que praticaram o crime contra a Gabriela foi porque entendiam que ela tinha um acesso mais franco, um acesso mais liberal aos policiais penais, à direção do presídio, e acreditavam que ela levava informações do dia a dia do presídio para os policiais penais e para a direção. Então, em razão disso, em razão deles entenderem que ela estava transportando essas informações do dia a dia do presídio para a direção do presídio, foi o que motivou essa prática do crime. Infelizmente. Agora, para a gente encerrar, que eu tenho que liberar o senhor, doutor, eu sei, mas esses detentos já estão cumprindo pena, o que agrava, né, na pena já que eles estão cumprindo? Eles respondem por mais o que a partir de agora? Então, Renê, tirando a parte de execução da pena, né, que aí eles cometeram diversas infrações disciplinares que vão culminar em perda de direitos já conquistados dentro do período de execução, da ponto de vista criminal, eles respondem os três por agirem de forma coordenada pela prática do homicídio qualificado, em razão da dificuldade da vítima em se defender. Esse crime de homicídio qualificado vai ter uma pena máxima de 30 anos de reclusão. Agora a gente encaminhou o inquérito pronto para o Ministério Público e para o Poder Judiciário para fazer análise e eventual processamento do seu julgamento, né, aí uma possível ação penal. Doutor Marlon Luz, obrigado pela sua participação no Cadeia. Parabéns pelo belo trabalho que a DHPP vem realizando, né, aqui no estado de Mato Grosso. E o que precisar, conte com o Cadeia neles. Obrigado mais uma vez, doutor Marlon. A unidade está à disposição também, Renê. Bom trabalho. Obrigado. Tá aí o doutor Marlon Luz, né, delegado da DHPP, falando sobre o caso, né, da transexual, que infelizmente você viu aí, foi morta e teve o crânio esmagado. Vamos falar a língua do povo aqui. Ela teve o crânio esmagado, porque supostamente, como disse o doutor, levaria informações, a chamada X9, na linguagem da cadeia. Vamos